Casamento depois dos filhos, como voltar a conexão entre o casal como era antes, como resgatar esse casamento, como voltar, né, a sentir prazer, a se sentir mulher de novo depois da maternidade. Um tema muito sensível, mas ao mesmo tempo muito necessário, que é o nosso tema de hoje aqui do SOS Mãe Intuitiva. Vamos falar sobre essa reconexão tão necessária. Eu acho que poucos são os casais que não passam por isso, pelo desafio de desconectar ali quando nasce a criança. É realmente muito desafiador e vocês vão entender por quê. Eu vou trazer hoje as raízes que causam essa desconexão, o que nos desconecta, né, do nosso parceiro, daquela pessoa que a gente tinha uma intimidade e do nada aquilo parece que se perde. A gente parece que não tem mais intimidade nem com nós mesmas, né? Não se reconhece mais, é essa sensação que temos, né? Não sei mais quem eu sou, não tenho mais intimidade nem mesmo comigo. Então, tem uma bagunça interna que acaba acontecendo, né, por falta de consciência nossa, porque a gente não sabe nada sobre isso. Estamos aprendendo muitas coisas, né? Somos uma geração que está aqui realmente para aprender muitas coisas e para trazer essas muitas coisas, né, à tona no mundo. Somos a geração que foi escolhida para absorver novos conhecimentos e compartilhar esses novos conhecimentos com o mundo e com as próximas gerações. Então a gente se questiona. As nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós passaram pelas mesmas dificuldades que nós no casamento, porém elas não tinham aonde correr, né, para onde pedir ajuda, e elas não tinham essa força interna de buscar uma resposta. Quero entender por que tudo se perdeu depois que nasceu o meu bebê, mas eu não tenho força interna para olhar para isso. Então, a gente vem de uma linhagem de mulheres que preferiram silenciar a sua dor, silenciar essa dificuldade de se reconhecer, silenciar a dor que é não desejar, não se sentir mais viva, se anular. Então tem uma série de coisas aí que a gente não para pensar, mas que estão conectadas a essa dificuldade que a gente tem de voltarmos a sentir a vida como a gente sentia antes, aquela coisa que a gente acaba separando os papéis, né? O papel da mãe, o papel da mulher. Eu não sei como que vocês estão hoje, né? Eu abri uma caixinha e eu acho que teve uma mãe que falou, uma só mãe que falou: "Oiê, Dani, acabei de te mandar uma mensagem te agradecendo." Então, eu abri uma caixinha e só uma mãe, apenas uma mãe, falou que o casamento dela melhorou depois que nasceu o filho. Assim, de 500 respostas, uma única mãe ali disse que o casamento dela melhorou depois que chegou os filhos. Então, nós temos algo aí para olhar. Oi, Lu! Oi, Pati! Kelly, tudo bem? Temos algo importante para olhar, né? Que é essa questão da conexão com o nosso parceiro. Existem muitos estudos que falam sobre essa desconexão que acaba acontecendo. Muitos casais, eles acabam se separando antes da criança fazer 5 anos de idade, justamente, acredito eu, que seja pelas questões que eu vou trazer aqui para vocês, que foram os relatos que eu recebi, né? Então, uma mãe colocou ali: como que tá? Como que tá o casamento? Ela escreveu uma M, aquela palavra, né? Não vou falar porque deve ter mãe assistindo com criança aqui, então não vou falar palavrão aqui, que é feio, tá? Mas
teve vários relatos diferentes, mas todos indo para o mesmo caminho, desconectado. Aquele silêncio, uma distância, parece que a gente nem se conhece mais. Todas essas sensações. Me contem aí nos comentários como que tá o relacionamento de vocês, o que vocês sentem que tá mais difícil agora. Só para eu entender um pouquinho o que vocês estão sentindo. A gente vai fazer uma prática hoje, que eu quero ajudar vocês a começar a voltar, começar esse movimento. Desconexão total, desconectados de tudo. Olha a palavra desconexão, né? Todo mundo vindo trazendo a mesma palavra. A Isabel falando aqui, parecemos colegas de casa. Desconexão, distância, tá muito ruim, nenhuma conexão. Falta de libido e cansaço. Oi, Paulinha. Oi, Clau. Tenho trabalhado a libido com hormônios. É um caminho para resolver o sintoma da baixa libido naquele momento, porém é algo que você vai se tornar dependente. Então, o caminho que eu vou mostrar aqui para vocês, ele não é um caminho onde eu vou dizer para vocês que tem que tomar um hormônio que é artificial, que não é o teu corpo que está produzindo. Eu acho que numa situação de emergência tudo bem, né? Assim como os medicamentos químicos, eu acho que numa situação de emergência tudo bem. Agora, vamos olhar para a raiz, vamos olhar para o que realmente está ali, martelando e que vai fazer parte da tua vida se tu não resolver, vai estar ali sempre. A baixa libido não vai ser resolvida se você não olhar para essas raízes. Existem mães que ficam a vida toda no puerpério, porque o puerpério só tem fim quando nós finalizamos. Isso foi algo que eu trouxe numa aula para as mães, que é aquela quarentena que chamam, né? As mulheres antigas falavam quarentena. Essa quarentena, ela é um momento de cura muito profundo nosso. Nós temos uma oportunidade de curar a nossa história. Só que essa quarentena, na maternidade intuitiva, quando a gente começa a entender, ela está muito, muito forte nos primeiros 3 anos de vida da criança. São os mais difíceis. Por quê? Porque a gente está mergulhada nessas raízes que a gente precisa olhar e resolver. Depois, se a gente não fez nenhum movimento de resolver isso, vai vir à tona, vai vir incomodar essa situação. Seja através de uma baixa libido infinita, de uma desregulação hormonal, de um humor assim muito oscilante, que são os teus hormônios ali, né? Naquela bagunça maluca. Seja numa TPM horrível, numa tensão pré-menstrual, né? Muito, muito dolorosa, num ciclo menstrual muito doloroso, problemas com relação às mamas, com relação ao útero, aos ovários, uma endometriose lá no futuro, uma menopausa muito, muito terrível, muito dolorosa. Tudo isso são consequências de atitudes que não tomamos. As doenças que são consideradas comuns hoje em dia nas mulheres, elas são consequências de atitude que nós não tomamos e que nossas ancestrais também não tomaram. Então tá tudo ali precisando ser visto. Então como que a gente reconecta com esse parceiro? Como que a gente resgata aquilo que parece que está morto? Nós vamos olhar para isso, vamos entender a raiz. Os hormônios, para reacender o fogo, eles vão reacender, mas de maneira artificial. Assim como um remédio para depressão, ele vai mexer com a tua estrutura hormonal, ele vai acender a tua dopamina artificialmente, mas ele não vai lá na origem da tua depressão resolver ela. Vocês entendem?
que tem diferença nisso em tomar o remédio e resolver a origem daquilo que está me adoecendo, são coisas diferentes. E quando a gente fala sobre mulher não sentir prazer, não ter vontade de sentir prazer, isso é um sintoma de que nós estamos doentes. Não é natural nós não sentirmos vontade. Faz parte da nossa natureza o desejo, o sentir. Faz parte da nossa natureza vivenciar essa experiência íntima do prazer, e não só um prazer íntimo, sexual, mas um prazer a nível de vida. Sentir prazer de estar viva, sentir prazer de se arrumar, de botar uma roupa bonita, de se olhar no espelho, de passar um creme no corpo, tomar um banho demorado, fazer uma hidratação no cabelo. A gente se abandona completamente na maternidade, a gente não sente mais vontade de fazer isso. Quem de vocês que já hidratou o cabelo esse ano? Quem de vocês que já parou para tomar um banho longo e fazer uma massagem no corpo com um óleo, passar um óleo em todo o corpo? É um momento, é um ato de amor, de alto amor, né? Quando a gente não tinha filhos, a gente fazia o quê? A gente estava sempre com creme no cabelo. Quem não... O meu cabelo, ele precisa de creme, senão eu não tenho nem como estar aqui falando com vocês, tá? Vocês não sabem a dificuldade que é esse meu cabelo aqui, tá, gente? Eu passei um creme e arrumei ele aqui para poder estar aqui com vocês, senão... uma juba infinita. Então, assim, gente, a gente se esquece. Olha o que me esqueci. Isso. Esse é o ponto. Não adianta tratar de maneira artificial algo que vai se tornar uma doença em nós. A gente tem que voltar a sentir. Tudo bem, né? Usar o hormônio como uma ajuda num primeiro momento para a gente poder se regular. Mas a gente precisa ver a raiz disso. Esse é o chamado da nossa geração. A nossa mãe não tinha essa escolha. Não tinha escolha nem de tomar o hormônio artificial, muito menos de ver a origem. Só que ela não tinha nem força para isso. Ela não tinha força para isso. Ela estava mergulhada no esquecimento dela mesma. E quando a gente passa pela vivência de que nós não sabemos mais quem nós somos, é um sinal de que aquela luz interna se apagou. E tem um motivo para isso. Acontece um movimento sagrado quando a gente recebe um filho. E é uma mudança. A gente nunca mais vai ser quem a gente era. Não tem como ser a mesma. Não tem como ser a mesma pessoa. Mas a gente consegue ser ainda melhor. É possível ser ainda melhor. Às vezes a gente fica pensando, puxa, eu queria só ser aquela outra pessoa lá. Você não tem noção do quanto... Se você unir aquela que você já foi e admira, lá, que está lá atrás, que foi esquecida, junto com essa mulher que é mãe, cara, não tem ninguém mais potente que uma mãe. Não existe trabalho mais difícil no mundo do que mãe, maternidade. E a gente não se vê dessa maneira, a gente não se vê poderosa, a gente se vê destruída, esquecida, culpada, apagada. A gente se vê em pedaços, porque perdeu um pedaço lá atrás e aquele outro pedaço a gente está conhecendo agora. Então a gente não se reconhece mais. Não sei mais quem eu sou. Porque você nunca mais vai ser como você era antes. Você está recebendo uma oportunidade sagrada divina de ser essa nova versão. Que é muito maravilhosa. Só que talvez... Tem tanta camada aí, tem tanta raiz podre que tu tá agarrada, que tu não tá conseguindo enxergar. Eu me emociono porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu me vi num buraco onde eu não sabia mais quem eu era. E olha como é louco, né? Eu tenho 3 filhos. O meu primogênito vai fazer 17 anos.
Então, há 17 anos, 18 anos praticamente, a minha vida é ser mãe. E como lá com o meu primogênito eu tive que voltar a trabalhar com 4 meses e eu me separei do pai dele quando ele nasceu, eu nem senti esse processo, porque eu precisava trabalhar, eu precisava pagar os boletos, eu era uma mãe solo, que com 25 anos, lá 10 anos atrás, me tornei mãe solo de novo, de uma criança atípica. E aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que cuidar dela e as demandas eram gigantes e eu não conseguia, eu nem percebi que eu tinha me esquecido. E aí, quando eu tava ali no meu processo de cura, né? Tudo que eu trago aqui para vocês da mãe intuitiva, isso começou há 18 anos atrás. E aí, nesse meu último parto, minha última gestação, meu último puerpério, eu vivi aquilo de verdade, 100%. Eu vivi 100% da minha gestação, eu vivi 100% de todos os processos. Eu nunca tinha conseguido amamentar, sempre correndo, minha ansiedade, né? Eu determinei que eu ia conseguir, foi muito difícil, mas eu consegui amamentar a Maia e eu vivi aquilo eu quero viver esse negócio agora, tudo que eu não consegui viver por necessidade, porque era necessidade minha. Eu não tinha escolha. Eu era sozinha, tinha 2 filhos, tinha que trabalhar, tinha que pagar minhas contas, tinha que sustentar eles, tinha que dar conta, né? Não podia me olhar, não era permitido. E nessa última, eu me permiti. E aí eu percebi que eu não sabia mais quem eu era. Há muito tempo eu só era a mãe dos meus filhos e nada mais. Não existia uma identificação de quem eu era. Eu não sabia nada sobre mim. E aquilo veio para mim como uma coisa assim, meu Deus, parece que eu entrei num buraco escuro e talvez seja a mesma sensação que vocês têm. E puxa vida, eu casei, vai fazer 8 anos, né, com a minha alma gêmea. Nos meus processos de cura, eu ressignifiquei esse valor que eu tinha. E encontrei uma pessoa que é a minha pessoa, né? Que eu amo. E que eu sou apaixonada até hoje. E ali, naquele momento, a gente começou a se desconectar. E eu comecei a entrar em desespero. Porque eu não queria perder a minha pessoa, aquela pessoa especial na qual eu decidi que eu ia arriscar ter mais um filho, porque eu fui muito traumatizada com a maternidade. Vamos ter mais um, né? Vamos lá, loucura total. E eu comecei a perceber que eu ia desconectar. E eu entrei em desespero, meu Deus, eu que estou criando isso? Da onde que está vindo isso? E eu comecei a buscar, cavar mais fundo. Aonde que está a origem disso? Eu já tinha as ferramentas, então ficou mais fácil. Mas eu sei, eu entendo vocês, eu entendo que seja desesperador, porque a gente não sabe como resolver. Eu espero que hoje eu consiga ajudar vocês. Tô tentando não chorar, porque eu me arrumei para vocês hoje. E aí eu fui cavando, o que eu achei? Eu achei as respostas. E são essas respostas que eu quero compartilhar hoje com vocês. As raízes profundas que desconectam a gente quando nasce uma criança. E que nos desconectam de tudo. Só não desconectam da própria criança. É natural que isso aconteça. Por quê? A primeira coisa, a mãe que deixa de ser mulher. A cada filho distancia mais se a gente não olhou para essas raízes. Depois que a criança nasce, nós entramos em fusão com essa criança.
essa fusão, ela é uma fusão maior do que a gente imagina. Até os 7 anos, os nossos filhos, eles ficam compartilhando com a gente o nosso campo, a nossa aura, a nossa estrutura energética. Por quê? Porque o corpo de uma criança não consegue sustentar um espírito sozinha. Então, ela fica conectada com a mãe. Isso é natural, é a natureza metafísica do ser humano. E é normal que a gente comece a trocar tanto com aquela criança que abre um portal de cura para a nossa infância. E a nossa criança, o nosso filho, a nossa filha começa a viver com base em tudo que a gente sente sobre a nossa infância. E ao invés da gente se tornar adulta, aquela adulta que cuida do filho, a gente fusiona tanto com a criança que a gente se torna criança junto. E criança não tem libido, certo? Criança não sente prazer. Criança faz birra. Criança tá ali, a recém entendendo o mundo. Criança chora. Criança se desespera. Criança precisa de colo. Criança faz manha. Criança precisa dormir mais, fica mais cansada. Não é assim que a gente se sente? Criança não consegue tomar uma decisão de adulto. Criança não consegue, criança não ganha dinheiro. Muitas vezes, muitas mães me chamam, depois que meu filho nasceu, eu não consegui mais voltar para o trabalho. Não consigo mais prosperar. Você ficou presa lá na tua criança, junto com a tua filha, com o teu filho. Criança não controla sentimentos. É isso. E aí eu me dei conta, né? Que tinham essas questões que eu precisava olhar. É natural a gente ficar presa nessa criança, pelo menos no início. E é importante a gente aceitar, porque é uma forma de a gente olhar para a nossa infância e curar ela. É um convite para resolver os traumas da nossa infância. Então é por isso que quando eu falo a cura da mãe é a cura do filho, por quê? Porque eu tô ali integrada. Se eu me tornar inteira no meu pedaço criança, o meu pedaço mãe e o meu pedaço mulher, ninguém me segura. Eu me torno um ser supremo, né? Com um poder gigante, com uma força, um equilíbrio, uma coragem. E toda a sociedade não funciona para que a gente consiga se integrar, né? Tudo é feito para a gente não descobrir o que eu tô falando isso para vocês. Para a gente sempre se sentir naquele lugarzinho pequeno. Pequeno e insignificante. Então, existe toda uma construção cultural, principalmente aqui no Ocidente, né? De que a mulher, ela não pode descobrir que se ela resolver as questões que vêm com a maternidade e integrar esse ser que ela é, porque eles têm medo que as mulheres se tornem grandes demais. Que isso já foi assim há eras atrás. Tem várias questões envolvidas, gurias. Vamos pensar nos dogmas religiosos que foram condicionados lá da nossa bisavó, a avó, tataravó. A mãe é colocada num pedestal como santa cuidadora, abnegada, e não sobra espaço para a mulher que sente, que deseja. Muitas
muitos dogmas, né, crenças religiosas condicionam a mulher num lugar de esquecimento. Né? E elas posicionam o masculino, o homem, num lugar de elevação. Eu não acho que nenhum dos lados está correto. Eu acho que ninguém tem que ficar num lugar maior. Eu acho que nós todos somos iguais. Cada um com a sua missão. A Virgem Maria, por que virgem? Então, tudo isso tem uma história. Uma história, na minha opinião. Né? Eu sou... a Mãe Maria é minha mentora. Mas a história por trás da Virgem Maria já é outra coisa. Eu estudei muito sobre as religiões e continuo estudando. Justamente para buscar aquilo que no meu coração faz sentido como uma verdade. Porque muitas coisas ali estão conectadas justamente nesse lugar da gente não saber o nosso valor. Então a primeira coisa é essa questão da infância, da gente ficar presa na criança que a gente foi, na forma como nosso pai e a nossa mãe nos educaram. E a gente tem a questão de todos esses dogmas culturais, religiosos, sociais, que vêm colocando a mulher num lugar pequeno. E a mãe, pior ainda, né? A mãe não tem nenhum valor. E a gente carrega tudo isso. E hoje eu consigo entender. Então, às vezes não, sempre, né? Absolutamente sempre eu coloco um post ali, um carrossel falando sobre alguma coisa que é importante. Sempre tem mães me xingando e falando que estão se sentindo culpadas, que eu tô culpando as mães e tal. Eu entendo a dor que ela tá sentindo, porque ela tá carregando tudo isso que eu tô falando. Então eu não a julgo pelo que ela está sentindo, e eu já estive nesse lugar, e talvez vocês também sintam isso. A gente carrega essa culpa porque nos colocaram nesse lugar e a gente já vem há gerações assim. Só que a gente não quer mais isso. Chega. Tem que ser um basta. Não tem como. A maternidade, ela ativa o nosso inconsciente. Um lado da nossa história que a gente não reconhece de maneira consciente. O que é esse inconsciente? É a carga genética que veio lá da mãe. A carga genética que veio do pai também. O que os homens da minha linhagem faziam? Como que eram as relações entre marido e mulher nessas linhagens? Os homens eram agressivos? As mulheres eram submissas? Aconteceu uma inversão depois, as mulheres se tornaram muito fortes, guerreiras, batalhadoras, criadoras de 15 filhos, e os homens se tornaram alcoólatras? Aconteceu isso. Prestem atenção. Na maioria das famílias. Primeiro o homem era o violento, o agressor, o rígido, e a mulher era submissa. Depois a mulher começou a entrar num lugar de brigar por isso, né? Começou a se tornar forte, guerreira, batalhadora, silenciando tudo que ela estava sentindo, guardando tudo, escondendo isso para ela. E o homem começou a murchar, começou a entrar em vícios, né? Principalmente o álcool. E aí, estamos aqui, a nossa geração, tentando manter as relações, tentando fazer algo sobreviver, torcendo que isso aconteça, lutando, né, para manter aquela família, para reacender aquela chama. E todas essas cargas estão ali, martelando em nós, vivendo através de nós. E olha só, dependendo de como meu pai foi com a minha mãe e comigo, eu vou, naquele momento que eu vou estar ali, depois da minha maternidade, eu vou começar a pressionar esse marido
a se tornar o meu pai ideal, se eu estiver presa no papel da criança. Ou, dependendo de como foi a relação dos meus pais, se a minha mãe dominava, a minha mãe era guerreira, a minha mãe era mais forte, eu vou ficar nesse movimento de tentar dominar, de dominação desse homem, de querer ser a mãe dele. E aí não vai equilibrar. Não vai equilibrar. Vai ficar pesado. Ou eu coloco ele como meu pai, ou eu vou querer ser a mãe. Tá fazendo sentido isso para vocês? A forma como a gente ama hoje é reflexo da forma como a gente foi amada lá na infância. Então, se eu nesse momento me perdi muito, é porque realmente eu não tive uma base, eu fiquei presa ali. A gente ficou presa num lugar e a gente precisa sair dele. Só o fato de a gente estar olhando para isso juntas hoje, a gente já está mudando, tá? Nós estamos aqui juntas, ao vivo, né? Tem muitas mulheres ao vivo aqui e depois muitas outras vão assistir também essa gravação. Nós estamos conectadas em sintonia aqui, escutando tudo isso. E só o fato de a gente estar aberta, a gente já está liberando essas cargas. Então respira bem fundo agora. Solta o ar pela boca e te abre cada vez mais para cada fala minha, você estar assim completamente aberta para receber tudo isso, para receber essa mudança. Já é um passo, tá? Eu cresci vendo uma mãe apagada, submissa, sozinha, e isso vai se tornar minha realidade. Eu vou ter que dar um jeito de me apagar. Eu vou ter que dar um jeito de virar sozinha. A maternidade solitária é um contrato que a gente faz com a nossa mãe por vê-la sofrer, porque ela é a nossa fonte de amor. Nós somos a fonte de amor dos nossos filhos. Se eles nos veem sofrer, é dessa forma que eles vão entender que é o amor. O amor é sofrimento. E eles vão buscar relações que vão fazer eles sofrer para eles poderem se sentir amados. Olha que coisa mais maluca que é o nosso inconsciente que constrói tudo isso na infância. Então, como que você via a sua mãe? É um espelho do que você está fazendo com o seu relacionamento e com tudo que tu sente, a forma como você se vê no espelho. Se tu não se ama, não se aceita, talvez era o que tu esperava da tua mãe. Se amar, se aceitar, faz parte de uma cura muito importante com ela. Se o masculino, né, aquele papel de pai, ele foi ausente, violento, instável, você vai repetir, ou você vai fugir, ou você vai sabotar qualquer presença masculina na sua vida. Isso vai acabar acontecendo. Qual que é o primeiro passo para eu sair disso? Eu preciso entender que a maternidade não fez eu me perder. A maternidade fez eu abrir os olhos para me encontrar. Porque passar a vida inteira acreditando que o amor é sofrer não é verdade.
foi uma percepção da sua infância, da sua criança, que não tinha condições de entender de outra maneira. Entende? Você merece o amor de verdade, um amor que cuida, que nutre, que dá carinho, que tem uma troca gostosa, que ativa o teu desejo interno, não aquele que faz sofrer. A gente precisa mudar a forma de ver a nossa história. E a maternidade, quando a gente resolveu essa carga, ela se torna um lugar de poder, de prazer. É muito legal porque eu tenho muitos relatos de mulheres que já fizeram essas curas e que viveram um parto natural, sentindo prazer enquanto a criança estava nascendo. Como isso é possível, gente? Isso é possível. Eu creio que no futuro isso vai ser muito comum, porque nós estamos fazendo a nossa parte, a gente está olhando para aquilo que precisa ser resolvido, para que as próximas gerações não carreguem essa dor, para que os nossos filhos não tenham essa percepção sobre o amor, para que eles se valorizem, se olhem no espelho e se aceitem, se amem, busquem relacionamentos saudáveis e não dores, feridas lá da infância. É um movimento que não é só por nós, é por eles também. Nós somos a geração que vai mudar gerações, porque a gente está olhando para isso. Olha que coisa mais louca, a Vivi está falando aqui. Eu me curando irá fazer meu marido me amar e demonstrar carinho? Quando você se ama, quando você passa a se aceitar, a sentir desejo interno, uma libido que não é só para o outro, não é só para outra pessoa sentir prazer, mas tu vai sentir prazer, tu vai estar feliz contigo, tu vai ter os teus hormônios em dia, naturalmente, tu vai exalar essa força, tu vai exalar essa libido, né? Fica o cheiro no ar, digamos assim. E ele vai te ver no lugar de mulher, novamente. Porque agora, talvez tu esteja se colocando na posição de ser a filha dele, ou a mãe. Não tem, ele te olha e ele não sente mais que a mulher tá ali. Ele tá buscando ela, cadê? Cadê ela? Porque muitos homens deveriam saber do que eu tô falando aqui. Né? Entender que a mulher vai passar por esse desafio. E é natural que passe. E talvez ele possa ajudar, né, nesse resgate. Ficando mais com a criança para você ter tempo de se nutrir, de se olhar, de se amar, de buscar o caminho de volta, de integrar você. Porque agora você não é só a mulher, você é a mãe também, e isso vai te dar mais força. Você tem a tua versão criança, ela faz parte de ti. Vai continuar fazendo parte de ti. As tuas histórias lá quando você foi adolescente também vão fazer parte de ti. Você tem que estar inteira. E quando você estiver inteira, você muda de frequência. Você muda o teu campo. Você muda a mensagem que chega. Muda o teu olhar. Quando tu olha para baixo, tu está comunicando uma coisa. Quando tu olha no olho, tu está comunicando outra coisa. Quando tu olha sorrindo, tu comunica outra coisa. E a tua frequência está ali. O olho fala muito da forma como a gente está se sentindo. Queria até convidar vocês para se olhar no espelho um pouco hoje. Olhar como que está o teu olho. Como que está a tua expressão. Te olha, te acolhe, te ama, te aceita. A gente às vezes abraça uma pessoa na rua porque essa pessoa não está bem e precisando de um colo, de um carinho, de uma atenção, de uma palavra dizendo que vai ficar tudo bem. Mas a gente não consegue fazer isso por nós mesmas. Isso é muito ruim. Porque lá na infância, provavelmente, a gente aprendeu que a gente não tem nenhum valor. Por que eu vou acolher uma coisa que não tem valor nenhum? Tem que continuar ali, naquele lixo, né?
Não, não precisa ser assim. Existem programações inconscientes de que a mãe, ela tem que ser santa, a mãe, ela tá sempre cansada, a mãe é aquela que se sacrifica por todos, e quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso já tá lá, ó, programado em nós. Como que se a gente ficar com essas programações, a gente vai estar se separando sempre da mulher. A gente aprendeu lá no nosso inconsciente, pelas vivências das nossas ancestrais, que ser mãe, depois de ser mãe, o prazer, o toque, o sexo, a libido, o desejo, eles não cabem mais. Eles não fazem mais sentido. E algo que eu preciso dizer para vocês, enquanto os seus filhos, até os 7 anos dos seus filhos, você manda no campo da casa. Você domina, inclusive o marido. Então, se você se coloca na posição de ser a filha dele, ele naturalmente se movimenta para a posição de pai. Se você se posiciona para ser a mãe dele, naturalmente ele vai se posicionar no lugar de filho. Tem uma troca, né? Ele tem a história dele também. Só que ele não vai para a posição de filho se você não estiver indo para a posição de mãe. Então, quando você fica inteira no teu lugar de mulher, de adulta, de mãe também, mas na posição correta nesse processo, ele não vai sair da posição dele. Ele vai manter e ele vai conseguir te dar o suporte que tu precisa para passar por esse ciclo que não é fácil. É muito desafiador. Eu sei que já vivi isso e não adianta a gente romantizar isso. Isso é fato, não é fácil. Mas, se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver inteira, essa figura, ela vai conseguir adicionar de maneira positiva ali, ela vai conseguir somar muito no processo. Vocês estarão sintonizados. Enquanto tá um lá, outro lá, não vai acontecer a sintonia. E é por isso essa sensação de desconexão. Então, nada é sobre o outro. Aprendizado muito importante. Nada é sobre o outro, tudo é sobre nós. Sim, o outro pode ter atitudes que nos desagradam. Sim, o outro pode ter atitudes que nos desrespeitam. Mas, se o outro está tendo essas atitudes, é porque nós estamos permitindo. Então, a gente precisa olhar para nós. A gente não vai resolver o relacionamento só olhando para o outro. A gente vai resolver a libido, o fogo interno, o nosso humor, a reorganização hormonal, tudo isso se a gente conseguir integrar essa mulher na mãe. Eu preciso fazer isso, eu, não o outro. Eu tenho que me colocar no lugar da mulher, porque eu sou o centro de força da casa. Eu sou, o magnetismo todo está em mim. Eu tenho a polaridade feminina mais forte. Então, todo o magnetismo, toda a organização do campo da família fica na mãe, na mulher. Então, eu que mando a posição que vai ficar. Tudo é muito conectado, né? Tem a história do pai, que também está conectado ali com a tua história. E quando tu se movimenta para a tua cura, tu tá dando permissão para que ele se cure também.
Tu vai dar permissão para que ele se cure também. Eu estou agora livre, tô aprendendo a me amar e agora tu não precisa ficar mais nessa posição de ser meu pai, de ser meu filho, né? Agora tu pode ser o homem, né? E isso vai levar ele para um lugar de cura também. Nós vamos nos curando a partir de um movimento interno. Bom, mas como que a gente faz para voltar a sentir? Essa era uma pergunta que as mães estavam me fazendo há muito tempo. Há um tempo atrás, eu abri uma enquete sobre isso, perguntei como que vocês estão com relação à libido de vocês. Quase 100% das mães falou 0, totalmente desligada desse lado. E o meu conceito de libido, ele não é algo ligado apenas a uma relação íntima. A libido, ela é o fogo interno da mulher que movimenta os nossos hormônios para que eles se regulem, que faz com que a gente durma bem, que a gente tenha bom humor, que a gente tenha disposição, que a gente tenha energia vital para poder dar conta. E é por isso que a gente fica exausta. Mais um motivo. Se eu tô com a minha libido, que é a minha energia vital, que pulsa e faz com que eu seja essa fonte, né? O divino me deu uma missão para eu ser a fonte de nutrição de uma criança, de uma alma que chegou aqui. Só que eu não tenho nada para nutrir ela, eu tô seca aqui, minha fonte tá seca. Porque você não integrou. Você precisa dessa libido. Você precisa dessa libido, dessa integração, para que essa maternidade seja mais leve e para que você se sinta integrada. Então, eu tive muitas mães me pedindo isso e foi uma vivência que eu passei. Então, eu recebi um chamado aí de construir um método bem objetivo, focado em ativar a libido da mulher após a maternidade. Mexer com todas essas coisas que eu falei para vocês, que são essas raízes que nos impedem de se sentir inteira depois da maternidade. Então eu fiz esse movimento, eu construí, né, um método baseado nas minhas vivências, nas vivências também de outras mulheres que eu acompanhei ao longo da minha trajetória aqui. E eu fiz então, né, no mês de maio, o lançamento somente para as alunas, as minhas alunas do método Pulsa. Então eu tenho aí mais de 200 mães nesse momento fazendo o método Pulsa, né, aplicando esse método que eu construí, com base em tudo que eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse método, o que ele vai trazer, né? Ele é um percurso de apenas 14 dias, gurias. 14 profundos dias, onde você vai fazer reprogramações de 15 minutos. 15 minutos por dia durante 14 dias. É muito tranquilo de encaixar na nossa rotina maluca, né? Para ajudar você a voltar a pulsar. No corpo, na mente, no campo, reorganizar essa estrutura interna aí e reorganizar o seu casamento. Dar essa oportunidade para você voltar a se sentir inteira, para você voltar a se sentir viva e ajustar internamente aí no campo tudo que tiver envolvido com isso, tá? As gurias que estão no Pulsa estão comentando aqui, Carla, até te mandei uma mensagem, depois tu olha, tá? Estou no Pulsa e foi uma baita surpresa boa, é muito mais do que a Mi pode explicar. É difícil falar em palavras, né? Precisamos viver. A Dani, verdade, Carla, o Pulso é muito mais que a gente pode imaginar e explicar. A Gabi tá falando aqui, o Pulso é profundo e potente demais. A Dani, é mega tranquilo de encaixar e como muda tudo. Uau! Sim. Foi feito justamente por a gente
não ter tempo, né? Vamos lá, vamos construir uma estrutura que seja fácil de fazer, simples, objetiva, focada em ativar essa libido, tá? Dá para fazer junto com o PMI? Dá sim. As mães que estão fazendo agora o Pulsa, nesse momento, são alunas do PMI e do Remon, tá? Eu não fiz, não tem nenhuma mãe inscrita que não seja aluna ainda. Mas hoje eu vou abrir, gurias, eu senti de abrir. A gente não ia fazer a gente não fez um lançamento ainda do Pulsa para outras pessoas, a gente fez só para alunas. Mas como amanhã é o Dia dos Namorados, eu senti que eu queria fazer essa live sobre isso. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar. Então eu senti de fazer algo diferente, especial. Então eu vou liberar um cupom do Pulsa para vocês. Quem estiver aqui na live, enfim, eu já vou passar mais detalhes. Só quero trazer algumas informações aqui do Pulsa para vocês, tá? O que acontece no Pulsa nesses 14 dias, que vocês vão fazer 15 minutos por dia, uma reprogramação profunda. Ela tem 2 fases, primeiro 7 dias, depois os outros 7 dias, a fase de liberação e a fase de ativação. São reprogramações que vão fazer essa liberação toda inconsciente para nos integrar de volta à nossa versão mulher que pulsa, né, que tem libido, que tem desejo, que tem bom humor, que tem força vital, junto com essa mãe. Então é uma construção de uma pessoa nova, porque a gente não vai voltar a ser aquela que era antes. Agora a gente tem que integrar essa versão nova, né? Somos novas pessoas agora, né? Não podemos abandonar um lado ou outro. Então a reconexão com o corpo feminino e o prazer de sentir. A quebra de crenças que aprisionam a mulher no papel de santa e fadiga eterna. A gente vai quebrar dogmas religiosos, pactos espirituais, coisas que talvez são tão antigas que a gente nem lembra que está ali no inconsciente. Quem não é mãe pode fazer o Pulsa. Qualquer mãe, qualquer mulher que quer trabalhar esses temas, quer fazer a liberação da sua libido sagrada, né, de uma maneira muito sagrada que a gente faz todo o movimento do Pulsa, é alinhado, né, a uma estrutura maior que nós, uma estrutura de luz. Então, pode fazer o Pulsa. Mulheres que têm problemas de fertilidade, vai ajudar muito, porque vai mexer com o seu fogo interno. Mulheres que querem engravidar, né, podem fazer o Pulsa também. Gestantes também podem fazer. Não tem problema fazer, tá? Liberação de memórias que sabotam a intimidade, que nos dificultam de receber carinho, um toque íntimo, tá? Quem tem mioma, vai ser bem bom fazer, tá? É possível que esse mioma desapareça, porque tu vai fazer uma liberação de memórias bem maravilhosa, tá, Elaine? E o resgate da tua identidade como mulher, antes de ser mãe, esposa e filha. Então a gente vai integrar aquele pedaço que ficou abandonado. Quem está na fase antes da menopausa pode fazer, quem está na menopausa pode fazer. Qualquer mulher pode fazer o Pulsa, tá? A adenomiose, sim, vai contribuir também, tá, Lourdes? As mães estão passando por um processo, gurias. 60 mais pode porque você vai liberar. A gente faz uma limpeza de memórias de abusos também. Violência. Tudo que a gente carrega das gerações anteriores. Eu creio que vai dar vitalidade para todas que fizerem, tá? Vai ser bem importante, bem especial. Flávia, vai te ajudar bastante, tá? O Pulsa, então, é o método Pulsa. Eu vou passar algumas informações aqui para vocês. Ele é o método de 14 dias de ativação da libido, focado nessa reprogramação de todas as questões inconscientes que a gente está programada e que nos desconectam do nosso lado mulher, tá?
O Pulsa, ele teve um lançamento para as alunas, mas já foi, tá, gurias? A gente fez um pré-lançamento para alunas, foi até dia 30 de maio foi as inscrições, tá? Liberando em nós reflete nas nossas filhas? Sim, muda tudo. Muda a forma como elas vão se relacionar com elas mesmas e com outras pessoas no futuro. Deixa eu passar aqui. Vou trazer para vocês o que está acontecendo com as mães que estão fazendo o Pulsa, tá, gurias? Deixa eu sair aqui da frente. A Ju tá falando aqui, ontem fiz a primeira reprogramação e já comecei a me sentir bem melhor. Gratidão por me orientar a seguir esse caminho. Ai, que bom! Boas notícias! Amei, Ju. Vai me dando notícias, tá? Olha o que a Grazi conta aqui. Bom dia, mulheres maravilhindas. Olha aí a vibe da Grazi, né? de quem tá pulsando. Estou no dia 10, tá, gurias? São 14 dias. Estou no dia 10, uma coisa curiosa que aconteceu. Eu comecei o Pulsa de férias, senti cada dia a chama aumentar. Meu marido disse, meu Deus, o que aconteceu contigo? Saiu uma mulher e chegou uma máquina. E sim, eu estava faminta de muito prazer, carinho, abraço, beijos e tudo. E todos na minha casa se beneficiaram com essa mana se transformando. Olha que lindo. Ela tá sentindo toda a família ficando mais leve, mais conectada, porque ela tá se conectando com ela mesma. Vocês têm noção de que isso é porque ela tá se conectando com ela mesma? Gurias, eu vou deixar a hashtag aqui para vocês, tá? Vai ter um cupom de R$150 de desconto para vocês aproveitarem aí o Dia dos Namorados e já começar a pulsar. Deixa eu deixar aqui o fixado. O Pulsa, ele não tá ainda no link da bio, porque é um lançamento que foi feito no mês passado só para alunas, e eu, bem louca, decidi que eu queria trazer aqui para vocês ele hoje, tá? Então, ele tá disponível só nessa hashtag aqui, hashtag Pulsa. Quem assistir a gravação pode colocar nos comentários hashtag Pulsa, que vai ter acesso a ele também. Tá? Vocês vão receber um link meu lá no direct de vocês. Vocês vão entrar no link, vai ter todos os detalhes. Vai estar o cupom ativado de R$150 de desconto. E o cupom ele vai ficar disponível até domingo, dia 15 de junho. Tá? Então, quem entrar até o dia 15 de junho tem R$150 de desconto. Depois, quem assistir essa live depois do dia 15 de junho pode colocar a hashtag Pulsa Igual nos comentários, vai receber informações. O cupom só não vai estar mais ativo, mas vai estar lá todas as informações, vai ter o valor de inscrição e tudo direitinho, tá? A Gabi tá falando, cada dia, cada reprogramação é um conectar com a nova eu. Não seremos as mesmas depois do Pulsa. Então, eu trouxe alguns relatos aqui para vocês, tá, gurias? Bom, a Natália tá falando aqui. Bom dia, gurias, senti de compartilhar aqui com vocês. Desde que comecei o Pulsa, a minha rotina está ficando mais leve, estou conseguindo ser uma mãe melhor, estou mais presente e meu marido está amando, então está amando. Então, olha o impacto, né? Ela tá mais tranquila, ela tá mais conectada, a rotina tá mais leve porque ela tá bem com ela tá bem com ela mesma, ela tá se olhando no espelho e tá se amando de novo, se reconhecendo de novo. Isso faz toda a diferença. E o marido, então, está amando, as coisas estão acontecendo, a reconexão está acontecendo. Aí ela conta aqui a experiência dela nas reprogramações, né? Deixa eu ir para a próxima aqui. A Carla, no dia 3. Gurias, as mães que têm fotinho aqui nos depoimentos, eu deixei embaçadinho porque, como é um assunto bem íntimo, eu não vou expor as alunas, tá? A Carla tá falando aqui, dia 3, gurias, ela fez 3 dias de reprogramação de 15 minutos. Acordei hoje antes do despertador tocar, tive um pesadelo que descobriu a traição do meu marido,
provavelmente uma limpeza lá do inconsciente que estava acontecendo por causa das reprogramações, e terminava o casamento. Então ela tinha um medo inconsciente de acontecer isso, e ela acabou sonhando, isso estava sendo limpo ali no inconsciente. Mas, curiosamente, acordei também com a libido 100%. Ainda bem que acordei para a vida com o sonho e não realidade. Me sinto cheia de energia. Olha que maravilhoso. Funciona para quem não tem parceiro? Pati, sim. É um resgate da tua pulsação interna, da tua libido interna para ti. Eu não quero que vocês deem prazer para os maridos. Eu estou trazendo esses exemplos porque, óbvio que os maridos vão ficar felizes, né? Maridos vão canonizar a mim. Óbvio que os maridos vão ficar felizes, mas, sinceramente, o que eu quero é que vocês estejam felizes, que vocês estejam pulsando, né? Que vocês estejam aí com essa libido a 1000, sentindo vontade. Isso que importa. É uma consequência o marido se beneficiar de tudo isso, entendeu? Quem é aluna pode aproveitar esse cupom e, se vocês quiserem, pode deixá-lo no Tira Dúvidas. Eu quero mais informações do Pulsa, que a gente entra em contato também com vocês. Mas coloquem no Tira Dúvidas, tá? Dentro da plataforma, gurias, que a gente consegue ver lá e já responder vocês rápido. É a forma mais rápida da gente conseguir contatar vocês. Estamos muito mais vivas para fazer e realizar tudo na vida. É isso, Carla. Aqui tem mais um relato. Como eu falei, a foto tá embaçadinha porque eu não quero expor as mães. Eu acho que é um assunto bem íntimo, então a gente precisa ter esse cuidado. Eu só sei dizer que a cada dia que passa, a cada reprogramação do Pulsa, meu relacionamento com meu marido tem melhorado muito e muito. Tem sido libertador, pulsante sentir a vida vibrando em mim. Muitas amarras e correntes estão sendo quebradas e sentir isso no corpo, na vida e no casamento tem sido extremamente lindo, maravilhoso e transformador. Sou grata por cada movimento seu, por tua vida, teu saber, teu amor naquilo que faz e entrega. Ai... Gratidão. É isso, né? As mães, a gente está falando todo mundo na mesma linguagem, né? A gente tem a comunidade do Pulsa, que a gente fala, né? As mães, acordei pulsando, né? Então, a gente já criou uma comunicação que não é uma comunicação bagaceira, né? Não combina com a gente, né? Uma comunicação bagaceira. Então, a gente já tomou essa prática e a gente acorda pulsando, tá? Só para vocês já irem sentindo aí o nosso grupo. A mãe colocou aqui, a Fabiola. Bom dia, hoje fiz o primeiro dia e parece que saiu um monstro de dentro de mim. Não consigo mais parar de cantar. De felicidade. Um dia, gurias, o primeiro dia. Parece besteira, né? Ai, não consigo mais parar de cantar. Gente, para quem tava ali murcha, né? Uma florzinha murcha, seca, sem vontade de nada. Ter vontade de cantar é muito. É um sinal de que tá pulsando, que tá voltando o pulsar interno. A Lu falou aqui também. Hoje o dia começou às 5h40, um sonho, acho que era uma extensão minha se divertindo, pulsando já no fogo. Daí lembrei que era dia de curso, corri, foi incrível, muita limpeza. Agora estou aqui cantando umas 30 músicas preferidas de toda a minha história. KKKK, até Boate Azul vai sair aqui na pasta. Essa eu dei muita risada quando eu vi essa mensagem. Mas achei maravilhoso, tá? Ela mandou isso, foi no primeiro dia, tá, gurias? Um dia já deu um movimento grande interno, uma vontade de cantar, de se divertir, de dar risada, de sentir, de pulsar. E aqui tem mais um relato. Oi, Emi. Meu relacionamento estava passando por muitos desafios,
estávamos sem paciência um com o outro, nos atacando com palavras e muito desconectados da vida de casal, vivendo quase que no automático. Eu já estava pensando até que seria o momento de uma separação, talvez. Mas daí iniciei o pulso e junto com o movimento a nossa chama se reacendeu. Estamos muito mais carinhosos um com o outro, nos respeitando, conversando mais e eu principalmente aprendendo a respirar, compreender, a respeitar o espaço de cada um na relação. Estou no processo, mas vejo que já mudou e melhorou muitas coisas. Bom isso, né? Movimentos acontecendo. Aqui a Lu tá falando, a Luísa. Foi muito emocionante e me sinto realmente renascida depois desses 7 dias de pulsa. Então ela estava na metade do caminho, né? São 14 dias. Estou muito feliz por ter tomado a decisão de fazer logo e não deixar para frente. Façam, mulheres, façam quantas vezes for necessário porque vale muito a pena. Ela sentiu que renasceu depois dos 7 dias, que os primeiros 7 dias são limpezas. São justamente essas limpezas das coisas que eu estava falando para vocês antes, que a gente faz nos primeiros 7 dias. Como que a gente resgata, então, esse vínculo com o parceiro? Primeiro, a cura começa em mim. A cura começa em mim. Então, se eu não me vejo como mulher, o outro também não vai conseguir me ver como mulher. Eu acho que esse é o maior aprendizado, né? Ficou tão linda o logo. Ficou, né? Uma flor. É justamente para a gente lembrar, né? Talvez nosso botãozinho, né? Esteja ali fechadinho, a gente precisa abrir esse botão, abrir essa flor, florescer de novo, né? Crescer de novo. Outro ponto. A reconexão com o meu parceiro começa com o meu resgate da minha própria identidade como mulher. Tá? Como um ser único. Eu não sou separada. Mãe, filha, não é assim. Eu sou um único ser e eu preciso me sentir integrada à minha versão mulher. Tá? Olhar para o parceiro como um ser espiritual. Aqui a gente vai para uma visão que nós temos muito na maternidade intuitiva, né? De olhar para o nosso filho também como um ser espiritual, vivendo uma experiência física que tem muitas questões ali, que tem história, que tem coisas para resolver, né? Esse parceiro, ele também tem feridas, ele também tem as dores dele, da história com a mãe dele, com o pai dele. E não é acaso que vocês se conectaram. Então, quando você se dá a oportunidade de fazer a tua própria cura, você está dando a oportunidade para que ele também se cure. Cure a história dele. Por ressonância isso acontece. Você é o centro de todo o campo da tua casa. Então, você vai conduzir muito essa força com o teu marido, né? A gente é o magnetismo todo do casamento, da família. Então, a gente vai trazer essa força de uma maneira bem diferente, tá? Vamos impactar muito na vida dele de maneira positiva. É lindo quando passamos a ter esse olhar. Muda tudo, né? A empatia, a compaixão, ela começa a nascer a partir disso. E assim, reconhecer as fases. O relacionamento pós-filhos, ele passa por transições, né? Reconhecer e aceitar que nada mais vai ser como antes. Isso é uma coisa que a gente acaba presa. A gente acaba achando que vai ser como antes, ou a gente fica desejando que seja como antes. Aceita que nunca mais vai ser como antes, porque você não é mais a mesma. Depois que tu é mãe, tu nunca mais vai ser a mesma de antes. Tudo que você vivenciou, aprendeu, recebeu e está integrando com aquela criança vai te transformar. Tu precisa integrar.
integrar aquela história com essa história, porque é uma continuidade, são transições, são pontes que você está passando. E não é rejeitar um lado ou outro, é integrar e comunicar todos eles, tá? E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer um exercício aqui bem tranquilo, bem rápido, para a gente fechar hoje a nossa live. Você já sabe que o movimento é para dentro. Essa é a revolução silenciosa que eu te convido a fazer, né? A revolução silenciosa que nós precisamos fazer. A maior revolução que nós podemos fazer é uma revolução pessoal. A gente às vezes sai brigando com o mundo, né? Mas a única forma da gente mudar o mundo é mudando dentro, começando por nós. Então a única forma de eu mudar a história da minha família, do meu casamento, é mudando o meu interior. É me sentindo feliz e bem comigo mesma, aceitando 100% quem eu sou, liberando as cargas que eu não preciso mais carregar, mudando as percepções sobre amor, sobre carinho, sobre toque, sobre afeto, sobre desejo, sobre sexo. Tirando aquelas crenças todas, aquelas limitações que me colocaram isso num lugar que é sujo, que é feio, e colocando isso num lugar de sagrado, que ele pode ser sagrado. Tá? Então vamos fazer a reprogramação. A gente vai fazer uma prática aqui, uma prática que vai ser bem positivas para a gente encerrar, tá? Então nesse momento, se você puder, né, se você estiver num lugar que você consiga fechar os seus olhos um pouco, feche os olhos, respire profundamente algumas vezes. Respire profundo e lento pelo nariz. E solte profundo e lento pelo nariz. Segue respirando. A cada respiração você vai soltando as tensões do teu corpo. A cada respiração você vai sentindo todo o teu corpo relaxando. Imagine que lá no teu baixo ventre, lá nas tuas partes íntimas, tem um botão de flor fechado. Imagine esse botão de flor fechado ali. E agora, conforme você vai respirando, você vai pressionando esse espaço fisicamente com o teu corpo. Apertando e soltando, em sintonia com a tua respiração. Cada vez que você solta, essa flor se abre. Esse botão ele vai se abrindo. Pela tua presença, pela tua respiração,
pelo teu movimento interno de apertar e soltar. Perceba agora como que está essa flor. Se ela se abriu, pare completamente os movimentos e apenas sinta o teu corpo. Se ele pulsou, se ele vibrou, se ele esquentou, ou se não sentiu nada. Observe como que está esse fogo interno. Te imagina agora em frente a um espelho, se olhando nos olhos. Qual é a comunicação do teu olhar hoje? Ele comunica a mãe que está cansada, sobrecarregada. Ou ele comunica a mulher que pulsa. Consegue achar essa mulher nos teus olhos? Olha a expressão do rosto, a boca. O que você vê? A expressão é da mãe, presa na criança, ou da mulher, ou de todas elas juntas e integradas. Vai passando os seus olhos pelo teu corpo. Imagine cada detalhe nesse espelho. Tudo aquilo que tu esconde, que tu não gosta de ver, que tu não quer que alguém toque. Olha com amor. Busca trazer amor para o teu olhar. Compaixão. Te perdoa por não conseguir te acolher sempre, por te punir, por te auto-rejeitar. Pede perdão a si mesmo pela dificuldade de se amar. E faça um combinado com você mesma. Combine com você mesma. Determine que você vai começar a olhar para você. Que você vai buscar um caminho para que todos os dias você se olhe com mais amor. Mais amor a cada dia. Te abrace, te acolha. Respira bem fundo e solta o ar pela boca bem forte, fazendo um som. Um som de alívio. Inspira mais uma vez e solta um alívio pela boca. E aos pouquinhos vai abrindo os teus olhos e retornando. Voltando para o presente.
Se você puder, faça esse exercício do espelho pessoalmente. Vai ser ainda mais profundo. Talvez mais difícil, mas vai ser profundo. Conseguiram perceber o que precisa ser visto? Espero que sim. A cura do casamento começa quando você volta a se sentir viva. Esse é o caminho. Não é uma fórmula mágica, né? Não existe isso. Mas o caminho é realmente a gente se olhar com mais amor, com compaixão, com empatia, aprender a nos abraçar. É isso, gurias. Gratidão. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!